alunos do ensino fundamental. O meu nome é Rodrigo e eu sou assessor de língua inglesa do Sistema Positivo de Ensino. Are you okay? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando da nossa rotina escolar, porém com foco nos dias da semana, nos horários que cada aula acontece e também naqueles objetos que nós normalmente levamos para a escola dentro da nossa mochila. Teremos uma aula cheia de conteúdos, portanto, respire fundo e prepare-se. Let's study! Está começando então a videoaula de língua inglesa para o 6º ano. Nós estamos no volume 2, nesta semana 13, que vai de 15 a 19 de junho. Eu sou Rodrigo Jorge e nós estamos no SPE com você. A nossa distribuição de conteúdo teve uma alteração, então, para que a gente consiga terminar este capítulo 4, School Time, antes da semana 15, que vocês estão vendo ali é uma semana de revisão, nós teremos que trabalhar com um pouco mais de conteúdo e mais páginas nestas semanas 13 e 14. Portanto, hoje nós trabalharemos as páginas 20, 21, 22 e 23. Claro, com mais conteúdo, a aula fica um pouco mais complexa. Porém, alunos, conto com a presença e a motivação de vocês para a gente continuar estudando com muito pique até o final da aula. Vamos começar ali na página 20, na seção Check It Out. Podem abrir o livro de vocês na página 20. E nós vamos recordar quais são os dias da semana em inglês. Eu sei que você lembra deles porque nós já estudamos como são ditos em inglês na semana passada. Completem então a lista de Days of the Week. E podem também repetir comigo. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Vocês perceberam que a terça e a quinta-feira são muito parecidos. Mas veja como é a pronúncia da primeira sílaba de cada um dia. Terça-feira, Tuesday. To. Veja agora a quinta-feira. Thursday. T. Além disso, tem uma letra na palavra para quarta-feira que não é pronunciada. Que letra é essa? Vou repetir. Wednesday. É isso mesmo, a gente não pronuncia a letra D. E perceba o recadinho que está ali embaixo. Always use capital letters to write the days of the week. Então, dias da semana em inglês, sempre com letra maiúscula. Letra maiúscula em inglês, capital letters. Os dias da semana são inspirados nos planetas e também em nomes de deuses gregos. Sunday é o dia do sol. Monday é o dia da lua. Tuesday é o dia do deus Marte. Wednesday, Mercúrio. Thursday, Júpiter, que também é o nome de um deus. Friday, a deusa Vênus. E Saturday, Saturno, que também é o nome de um deus, assim como de um planeta. Veja só que interessante como a história da língua inglesa é muito antiga, assim como a história da humanidade. Vamos então, o foco da nossa aula de hoje é telling time, ou como dizer as horas em inglês. Vamos dar uma olhadinha no exercício 2. How does Roxy say the time she starts and finishes school? Listen again and choose what she says.
Então, nós sabemos que a aula dela começa às 7h30 e termina à 1h. Além disso, veja só os detalhes de AM. O que significa AM? Se você der uma olhadinha ao lado, é uma expressão do latim, ante meridiem, que significa antes do meio-dia. Meio-dia, em inglês, noon. Então, before noon. PM é o horário que termina a aula da Roxy, 1 p.m. Veja o recadinho ali do lado. From the Latin post meridiem, afternoon. Como noon é meio-dia, afternoon é aquilo que acontece depois do meio-dia. Vamos ouvir e prestar atenção como é que a Roxy disse estes horários em inglês. Unit 4, Track 18. I start school at 7:30 a.m. and finish at 1 p.m. Então, ela disse at 7:30 a.m. e ela disse at 1 p.m. Porém, tem muitas outras maneiras que podemos usar para dizer as horas em inglês. Veja só este relógio de ponteiros. Eu sei que vocês, alunos, preferem o relógio digital. Ele é mais fácil e não exige muito esforço para a gente entender rapidinho que horas são. Porém, o relógio de ponteiros ainda é muito usado. E nós temos que aprender as duas maneiras para nunca estarmos desprevenidos quando alguém perguntar para nós: What time is it? Você deve se lembrar que os relógios de ponteiros têm ponteiros pequenos e ponteiros grandes. O ponteiro pequeno sempre aponta as horas, sendo que o ponteiro grande aponta minutes. E os números? Você se lembra bem dos números em inglês? Se o ponteiro aponta para o número 1 e o ponteiro é o ponteiro de horas, será 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, and 12 o'clock. Nossa, entendi os números, só não entendi esse o'clock. O'clock é a maneira que nós dizemos quando os minutos estão 00. Veja lá embaixo na tabela. Se eu tenho 2 pontinhos, 00, quer dizer que são 1 hora. Em inglês, 1 o'clock. Vamos dar uma olhadinha aqui nos ponteiros de minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 o'clock. Então, nós aprendemos aqui a como dizer os números da hora e relembramos também os números dos minutos. E a grande novidade foi o o'clock, que é quando a hora está cheia. Na página 21, nós vamos ouvir o narrador dizendo as horas de todos esses relógios. Porém, antes disso, vocês, alunos, vão botar a mão na massa. Vamos ler o enunciado juntos. Match the clocks with the times below. Then listen and check. Dê uma olhadinha nos relógios e vá marcando
a hora que corresponde a cada uma das figuras. Depois vocês vão ouvir e conferir se acertaram tudo. Let's listen. Unit 4, Track 19. A. It's 2 o'clock. B. It's 9:05. C. It's 4:10. D. It's 6:15. E. It's 8:20. F. It's 11:25. G. It's 10:30. H. It's 1:35. I. It's 5:40. J. It's 3:45. K. It's 7:50. L. It's 4:55. Vamos voltar agora à página 20 para ver outras maneiras como nós dizemos os horários em inglês. Saiba que existem muitas maneiras e você deve escolher aquela que você se sente mais confortável em dizer. Porém, muitas vezes, outras pessoas vão usar outras maneiras e é preciso que a gente entenda o que os outros estão falando. Veja só o relógio que está lá no exercício 3. Check the following clock and complete the blanks with words from activity 2. Então, se nós vamos perguntar para alguém que horas são, nós podemos perguntar usando as duas possibilidades que estão no quadro ao lado. Repita comigo. What time is it? What's the time? E veja só o exemplo de resposta. It's 7 o'clock. Nós aprendemos que 7 é o número 7 e o'clock é quando os minutos estão em 00. Portanto, lá no nosso relógio, escreva o'clock do lado dos números 00. Quando o relógio estiver marcando 15 minutos, nós podemos dizer 15. Mas nós também podemos dizer a quarter, que é 1/4 de hora. Quando o relógio estiver marcando 30, nós também podemos dizer 30, que é 30, ou half, que é meia hora. Quando o relógio estiver marcando 45, nós podemos dizer 45, que é o número 45 em inglês. Mas também podemos usar quarter, que é 1/4. Porém, 1/4 para a próxima hora começar. É estranho, mas é simples. Dê uma olhadinha na explicação abaixo. Como é a pergunta? What time is it? Nós podemos responder It's 7:15. Também podemos responder It's 7:15. E também podemos dizer It's 7:15. Na primeira maneira, nós fomos bem diretos. É 7:15. Na outra maneira, nós fomos por um caminho que não é tão comum. Dizemos que é 1/4 depois das 7. Usando aí a palavra after ou a palavra past, que significam a mesma coisa. Eu sei que para nós brasileiros, 7:15 é a maneira mais direta e até mais fácil. Então fiquem à vontade para falarem It's 7:15. Porém, lembrem-se, estrangeiros podem usar qualquer uma dessas três possibilidades. Veja o próximo horário. It's 7:30. Mas também podemos dizer It's 7:30. It's 7:30. Da mesma maneira, dizendo aí que é meia hora depois das 7. Diferente, né?
Mais uma possibilidade. It's 7:45. Mas também podemos dizer It's 7:45. It's 15 to 8. Como quarter e 15 são a mesma coisa, aqui o foco é que faltam 15 minutos para as 8. E eu posso usar o número 15 ou a palavra a quarter. Agora você está prontíssimo para responder a pergunta What time is it? Sempre que alguém perguntá-la para você. Vamos de novo à página 21, aonde nós vamos ouvir 2 alunos comentando sobre o seu school schedule. Nós falamos na aula passada que schedule é a palavra em inglês para o nosso cronograma diário, né? Os nossos horários diários. E a Pamela e o Brian vão falar quais são as aulas, the subjects, que eles têm em cada horário. Time. O quadro aqui é grande e ele não será completo em todos os seus quadradinhos. Vários deles vão ficar em branco. Mas eles vão comentar sobre alguns subjects que eles têm e também vão comentar o horário do recreio, que em inglês chamamos de break. Para facilitar, vocês vão ouvir e também vão poder ler o que o Brian e a Pamela estão falando. Eu sugiro que vocês ouçam 2 vezes. A primeira, escutem e leiam, com o objetivo de entender o que eles estão falando. Depois ouçam mais uma vez e daí completem o schedule que está aqui na página 21. Let's listen. When is your Spanish class, Pamela? Spanish. It's on Tuesday. What time is it? It's at 7:30. Are there computer studies at your school? Yes. My computer studies class is at 9:30 on Friday. What's your favorite class? It's PE. It's twice a week. I have PE at 10:20 on Monday and Wednesday. I love it. What about Thursday classes? On Thursday, I have history at 8:20, English at 9:30, and double math classes at 10:20 and 10:11. When is your science class? On Monday, I have science at 9:30. It's after geography at 8:20. What time is the break? The break is at 9:10 every day. What foreign language do you study, Brian? I study French. When is your French class? It's on Monday at 5 to 11. What are your classes on Tuesday? On Tuesday, I have science at 8:05 and English twice, at 9:15 and 10 o'clock. Are there computer studies at your school? Yes, I have computer studies on Friday. What time is it? It's at 7:15. When are your PE classes? On Thursday and Friday at 10 o'clock. What about geography? I have geography class on Wednesday at 9:15. What time's the break? The break is at 5 till 9. Então, como foi? Como é legal ouvir pessoas falando inglês, né? A Pamela e o Brian não têm necessariamente um sotaque americano, mas nós conseguimos entender tudo que eles falaram. E veja como ficou o schedule de cada um deles. Confira. O seu schedule e esse que está na tela estão iguais? Se precisar, pause o vídeo para conferir os detalhes de cada um deles. Voltando à página 20, veja lá o exercício 4, que tem uma importante informação para nós na aula de hoje. Veja o exemplo da Roxy falando o horário e os dias que ela tem aula, ali no quadrinho verde. I start school at 7:30 a.m. and finish at 1 p.m. On Mondays, I don't have extra classes. Aqui vocês percebem que antes do horário ela usou uma palavra. E antes do dia, Mondays, ela usou outra.
Vamos circular ali ou apenas sublinhar qual é a palavra usada para cada uma dessas informações? Letra A. Use the preposition at to indicate hours. Então, nós vamos dizer sempre at 7:30 a.m., at 1 p.m. e assim por diante. Letra B. Use the preposition on to indicate days of the week. Por exemplo, on Mondays. Essa diferença vai ser importante para nós lá na página 22. Na página 22, nós vamos completar o exercício 2. Complete the sentences about Pamela's and Brian's schedules using the prepositions at and on. Pausem o vídeo nesse momento e escrevam aí as preposições corretas para cada uma das frases. Despausando, vamos conferir? Letra A. Pamela has geography class on Monday and Brian has it on Wednesday. B. Brian's classes start at 7:15 and Pamela's classes start at 7:30. Letra C. On Fridays, both students have computer studies. Pamela's class starts at 9:30 and Brian's class starts at 7:15. Easy, no? O exercício Let's Talk, infelizmente não vamos conseguir fazer, pois é um exercício que pede que um aluno converse com o outro sobre o seu schedule. Mas, se você quiser, complete este quadro com o seu schedule, pensando nas aulas que você tem quando você vai na escola. E assim que possível, você vai ter essa atividade de fala em inglês com o seu teacher ou a sua teacher e os seus alunos, os seus amigos, alunos da escola. Uau, que aula comprida, hein? Mas eu tenho certeza que vocês estão aí ainda. Vamos rapidinho terminar lá na página 23, na seção Check It Out, School Supplies. Vocês têm ali vários objetos que são material escolar, que em inglês nós chamamos de School Supplies. E aqui um criptograma para vocês decodificarem e descobrirem o nome de cada um desses objetos que fazem parte do nosso cotidiano escolar. Decodifique os objetos e o nome deles e escreva cada um do lado da sua figura. Pause o vídeo e retorne só para correção. Let's correct? Pode repetir comigo. Pen, pencil, eraser, sharpener, ruler, scissors, glue, pencil case, backpack, notebook, binder. Talvez uma das palavras novas que vocês ainda não conheciam era binder, que é a palavra em inglês para fichário. Muitos de vocês usam notebook, mas alguns também usam binders. E eles têm todos os diferentes formatos, cores e também decorações. E a sua backpack? Como anda nesses tempos de isolamento? Bagunçada ou bem organizada? E os seus school supplies? Estão todos aí à vista ou guardados, pois alguns deles estão sem uso? Veja na seção Listen Up as backpacks de 4 alunos: Alicia, Carlos, Ana Paula e Mateo. E perceba o que tem dentro de cada uma delas. Algumas têm pencil cases, outras têm books and notebooks.
Alguns deles gostam de binders, outros não. Alguns deles usam scissors and glues e até mesmo color pencils. E veja ali que uma delas tem um livro com a letra A que parece um dictionary. E também uma delas tem a palavra textbook, que é o inglês para livro didático. Vocês vão ouvir cada um deles descrever a sua backpack. Ouça e escreva o nome no espaço do aluno cuja backpack está ilustrada aqui. Let's listen. Unit 4, Track 21. Alicia. This is my backpack. There are some books and my pencil case full of pens and pencils. I have my binder with me all the time. It's heavy, but it's good to have everything I need. Carlos. I'm very organized. In my backpack, there is a pencil case for my pencils, sharpener, and eraser, and another pencil case for my pens. My school notes are in my binder, organized by subject. There's a big textbook as well. Anna Paula. All the regular stuff is in my backpack. I glue every note in my notebook. So I always take my scissors and a bottle of glue with me. I also like to color my notes, so there is a box of colored pencils as well. Mateo. I love Spanish and I try to learn new words every day. That's why my dictionary is always in my backpack, together with my notebooks. There is also a pencil case with some pens and a highlighter. Veja só, Alicia's backpack, Mateo's backpack, Ana Paula's backpack, and Carlos' backpack. Na nossa aula de revisão dessa semana, vamos sugerir os exercícios do livro de atividades 2 até o 9. Não sejam malandros, não estou dizendo 2 e o 9. É o exercício 2 até o 9. Exercises 2 to 9. Pode parecer muito, mas os exercícios não são assim tão longos. Eles estão lá no livro de atividades, na página 10, 11 e 12. Não deixe de fazer, pois hoje tivemos muito conteúdo. Ele precisa ser praticado para que ele fique ali preso na nossa cabeça. So, what day is it today? Are you watching this class on Monday? On Tuesday? And what's the time? Is it 9 o'clock? A 10:15? A 11:30? Or a 11:45? And what's your favorite school supply? I love notebooks and binders. And you? Don't forget to watch the review class. Have a great week. See ya!